ontem não, o último podcast nosso foi com o Renato Rocha do Detonautas. Ele falou que a dele quebrou 4 vezes já. 4 mesmo? É. Não foi 4 vezes que ele falou? Então, é bom. Até hoje nenhuma guitarra minha quebrou. Uhum. Só um acidente que eu tive na cabine de pintura que caiu e quebrou, mas foi muito alto e foi assim atípico. Sim. Mas de uso, nunca tive esse telefone que tocou. E se tiver zap eu não vou atender, eu não vou responder. Então. Não, brincadeiras à parte, ainda não quebrou nenhuma. Então. Mas é uma coisa muito difícil da gente de ter uma discussão sobre isso, porque por mais que tenha evoluído e deveria ser corrigido, quando você corrige, você acaba apagando uma parte do sentido histórico da guitarra, né? Para muita gente, né? Boa, muito bom. Então é complicado, porque você quer fazer uma melhora, mas se você melhorou, você perdeu visualmente, esteticamente, o que era no instrumento, né? Muito bem colocado. Melhor que eu seria capaz de colocar. Porque é isso. Os carros, eles são parecidos com os carros de 30, 40, 50, 70 anos atrás, não são? Você tem um automóvel que te trouxe até aqui, imagino eu, que é parecido com algum automóvel que existiu há 50 anos atrás. Sim. Tudo bem, as linhas são diferentes, o tempo é diferente, a execução, a dobra da chapa, a espessura... Beleza, mas eles lembram. Essa linha fundamental, essa semente que eu não quero perturbar. Sim. Eu acho que elas têm que ter uma história clara. Mas você quer ver uma coisa engraçada? Aqui, onde eu moro aqui, tem muito Fusca. Só que tem 2 tipos de Fusca. Tem o Fusca gourmetizado. Tá. O cara tem o Fusca, mas... Pô, tem a roda diferente, o Fusca não faz barulho, você olha dentro, tem até um visor assim de cristal líquido e tal. Parece PC Gamer. Mas esse dia eu tava na rua com os meus filhos, né? A gente tem uma brincadeira que toda vez que passa um Fusca, o pessoal fala, Fusca azul, pum, dá um tapa, né? Eu conheço. E esse dia a gente tava passando, tinha um Fusca mesmo, assim, literal mesmo, Fuscão com problema, barulhento, durão, assim, eu falei, tá aí. Esse é o raiz. Esse é o raiz, né? Os outros caras, eles mantiveram a aparência, a estética, mas aqueles problemas que deram para resolver sem aparecer, eles resolveram. Porque que tal chamar, às vezes, de problemas características, né? Uhum. Features, características, né? Sim. É isso que eu acho que é legal. Não é só um jeito de falar bonitinho, eu acho que é respeitar o que tá lá. Sim. Não, mas direção hidráulica, por exemplo, pô, vai pegar um carro sem direção hidráulica, né, amigo? Sofrível, né? Eu já tive carro sem direção hidráulica, eu tive um Gol sem direção hidráulica. Saiu musculoso, né? Aquele período. O meu carro, cara, eu faço aí 2 voltas no volante, ele anda, isso aqui a roda muito pouco, assim, né? É levinho, cara, é outra coisa. Então, assim, não faz sentido para mim voltar para uma direção que não seja hidráulica. Sim. Pô, evoluiu, quero evoluir. Eu sou um cara que eu quero evoluir, quero pegar um instrumento. Eu sou pouco apegado a essa questão de tradição. Eu quero qualidade mesmo. Legal. De vez em quando a galera fala mal dos comentários aí, eu quero qualidade, entendeu? Legal. E por isso que eu sou um cara que eu tenho esses debates, eu gosto de debater sobre madeira, que eu falo o seguinte, eu quero saber a verdade nua e crua. Esquece que porque 60 era assim, não quer saber. Influencia ou não influencia? Tá perguntando para mim? Eu vou perguntar, mas assim, eu quero saber na real por quê. Eu tenho dinheiro limitado para investir. Certo. Então eu vou fazer uma guitarra contigo, tá? Sólida. Certo. O quanto a madeira vai influenciar? O quanto o captador vai influenciar? Eu quero saber a verdade sobre isso porque eu quero direcionar os recursos que eu tenho. Se eu tenho 10 conto para investir, eu quero saber o seguinte, eu vou investir 7 conto na madeira, se eu posso investir 3 e deixar a outra parte para tarraxas e tal. Então vamos lá, pergunta clássica. No instrumento sólido, né? No instrumento, o quanto você acha que a madeira influencia? Eu acho que influencia bastante. Eu não cairia na cilada ou na delicadeza de falar quanto, porque eu desconheço fundamentalmente 100% tudo o que acontece. Agora você tem, por exemplo, densidades de madeira. Todo mundo fala que Mogno é a melhor madeira para instrumento musical. Ou é a mais comum, mais conhecida, a mais tradicional, não é? Você já deve ter ouvido alguém falar que Mogno é bom, não é? Isso, com certeza. Cara, eu tenho os mais variados tipos de Mogno. Eu tenho pranchas de Mogno que começam pesadas e duras e escuras e terminam levinhas e fofas e responsivas. Na mesma peça. Na mesmos 4 metros, de um topo até o outro. Que grossura para você o Mogno? 6 centímetros, uma prancha. Antiga, 40 anos de secura. Quanto pesa isso aí?
No instrumento pesa... Não chega pra você. É pesado. É coisa que você precisa levar em 2. 50 quilos. Mais. Tá. Por aí, tá. Até menos, assim, mas é pesado. Tem pranchas larguíssimas, mais largas do que essa mesa. Como é que eu vou falar que... Eu já fiz guitarras com o mogno pesado, denso, escuro, com corpo, e deu um resultado. Eu já fiz guitarras com aquele mogno da ponta, ou seja, o leve, responsivo, ressonante, mais fácil de planar e deu outro resultado. Mas deu um outro resultado na mesma guitarra? Com certeza. Você fez exatamente 2 guitarras idênticas. Eu já cheguei a fazer testes. Né? Esse foi o auge de eu não ter amigos, de eu não sair para beber, de eu não sair para me divertir, que foi pós-Estados Unidos. Que eu voltei com mais dúvidas do que respostas. E o meu professor falava isso. Ele falava assim, João, esses 6 meses que você está aqui todo dia, 10 horas, está estudando nos Estados Unidos, que legal. É uma mera iniciação para sua vida. Se você for continuar sendo luthier, você só começou agora. É uma mera iniciação. Bem-vindo ao mundo real. Aí eu achei que ele estava exagerando, que eu estava me sentindo cara. Sim. Pô, tô fora, sou fodão e tal. Beleza. Cheguei na minha oficina. Quando você vai fazer sozinho o que você aprendeu, é diferente de fazer com a estrutura da escola. Então, comecei a fazer testes. Só que os meus testes, eles têm um ponto empírico e tem um ponto analítico e tem outras coisas que eu preciso raciocinar e não ser 100% passional. Senti que a madeira tá falando... Então eu pegava peças que dariam 2 guitarras e repartia elas em 2, para serem peças gêmeas, idênticas. Só que uma tem as características predominantes de ser mais leve, os lados com algumas coisas que dá para perceber. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Características ali que... Mesma peça, só que... Aí eu mudava captador. Aí eu fazia pilhas de corpos de Stratocaster, Tele, braços de madeiras diferentes, gêmeas, diminuía a variável e montava a guitarra o mais rápido que eu pudesse, com escudos pré-montados, tudo parafusado. Para testar, o teu intuito era testar? Para ver se eu estava doido, se fazia diferença, se não fazia. Então, assim, você montou 2 extratos... Eu montei dezenas de extratos. Com a mesma configuração de peças, captadores, o braço da mesma extensão, tudo. Potenciômetro de 500K, potenciômetro de 250, tudo potenciômetro igual. de 1 mega. Eu mudava uma variável, mantinha todas as outras iguais. Fiz isso durante uns 2 anos. Não fiz encomenda, fiz muito laboratório. Mudava tensor, mudava escala. Tudo em fatores gêmeos, duplicados. Para quê? Para eu ter a resposta. Eu não posso ler uma coisa de um fórum de internet e tomar aquilo como verdade e reproduzir para minha clientela. Entendi. Sem que eu tenha vivido esses efeitos. Porque, olha só, desculpa te cortar. Eu estou fazendo essa pergunta, que já é a 4ª pessoa que eu pergunto. Eu perguntei para o Carlos Martal, perguntei para o Alexandre aqui, que veio aqui, eu já perguntei para o Torquato. Cada um tem uma resposta diferente. Legal. E às vezes eu pergunto isso, vem os sabichões da internet e falam assim, esse assunto já está superado, porque já fizeram um teste e tal. Gente, não tem nada superado ainda. Para mim, não. Eu sei que a Faculdade Federal do Paraná fez um teste muito bacana, Isso. Com engenheiros acústicos, não é o cara que não fez faculdade de acústica. Eu não tenho essa propriedade para falar. Mas o que eu busco aqui, na minha vida, é por que uma guitarra é foda e outra não é. Mas esse cara disse que não tem diferença na madeira, né? Eu respeito. Eu discordo. Você discorda dele, discordo dele, com certeza. Entendi. Se você partir para mesmo guitarra elétrica, que você tem um filtro, não é tanto uma coisa com caixa acústica, essa guitarra eu sei que ela tem características de algo que eu quis conceber nela. Mesmo sendo sólida, ela tem um resultado que eu gosto. E tocando, ela me dá mais do que boas guitarras americanas de cifras muito maiores. E nem entrando nessa questão do valor, Matheus. Qualquer guitarra vai te fazer feliz. Eu não acho que a pessoa tem que gastar cifras grandes numa guitarra. Guitarra de R$300 pode ser boa para você, para o momento que você está, para o caráter colecionável ou não que você está. Não é esse o ponto. Por que as pessoas gastam $100 mil num taco de golfe? Por que você tem um carro de 20 mil, de 50 mil, de 70, de 150, enfim. Tem tênis de $10 mil, 15 mil dólares. Uma bicicleta de fibra de carbono de 100 pau. É. Entendeu? Acho que isso aqui, quando entra na esfera colecionável, entra num outro prisma, mas do ponto de vista de fazer isso com a noção do que eu estou alquimicamente somando, escolhendo, fazendo uma curadoria. Hoje eu tenho tudo catalogado em densidade. Densidade é muito mais importante que espécie. Se você quer uma guitarra rápida para tocar muitas frases, para tocar metal, com ganho alto, densidade é um fator muito mais importante do que se é mogno versus ash. Então vamos lá. Qual a diferença então de densidade para, você falou? De espécie, por exemplo. Da espécie. Eu acho que densidade você se refere ao quê? A densidade da madeira, o volume, a fórmula de densidade, massa sobre volume. Ok. Hoje eu tenho... Então, que nem você fala assim, quanto é importante madeira? Muito importante. Porque tem guitarras que eu fiz que são horrorosas,
principalmente as primeiras, mas não é porque eu tenho experiência que isso me exime, me impossibilita de fazer instrumentos que não são tão bons, mas eu já fiz instrumentos que eu não gostei tanto. O cliente pode ter gostado pra caramba, porque o que ele testou de Gibson, tudo, beleza, mas eu sei que eu posso entregar algo mais com uma curadoria mais afinada, entendeu? Então, obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.